Olá, internauta que acompanha o nosso canal. Vamos a mais um programa Lições de Camilo. No momento, nós estamos tratando da obra Nos Passos da Vida Terrestre. E hoje vamos tratar do capítulo 6, quando o Espírito Camilo, pelas mãos abençoadas de José Raul Teixeira, trata de um tema muito atual e muito relevante, e de uma forma profunda, o que vai até dificultar a nossa fala aqui, que nós tivemos que condensar bastante para ficarmos adstritos ao nosso objetivo, que é dar uma pincelada e despertar no internauta amigo o interesse na leitura desse livro. O título do capítulo 6 dessa obra, Nos Passos da Vida Terrestre, o título é Em torno da medicina homeopática. Recentemente, nós tivemos, novamente, uma grande discussão em torno da questão da medicina homeopática. Alguns pseudocientistas, algumas pessoas que se colocam como donas da verdade, vieram a público fazer críticas bastante desastrosas e intolerantes à homeopatia. E, casualmente, quando nós fomos preparar esse programa, nos deparamos com a fala absolutamente idônea e imparcial do espírito Camilo, que é um espírito milenar, acerca da homeopatia. A homeopatia tem um relacionamento muito grande com o espiritismo. Samuel Hahnemann, o criador da homeopatia, que utilizou do princípio do Sibira Civirum, que é um princípio latino, um princípio científico, que tenta curar a pessoa com aquilo que está fazendo, provocando mal. Ele, após acuradas observações, ele criou todo um compêndio em torno da homeopatia. Não vou falar aqui do Hahnemann. Ele escreve várias mensagens nas obras básicas de Allan Kardec, inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo. É um espírito milenar. E quando nós vamos estudar a história da homeopatia, nós vemos todo o trabalho que ele teve, trabalho científico, de anotação de casos, de anotação de situações em que ele empregou tudo isso. Então, ele traz a lume a homeopatia. E a homeopatia tem uma ligação muito grande com o espiritismo. E é isso que o Espírito Camilo faz. Quando ele trata, ele diz, um dos subtítulos, é que as energias pulsam em toda a natureza. Ele trabalha esse conceito da natureza ligado ao espiritismo. E dos movimentos e crenças da homeopatia. As diferenças, crenças que se tem em relação à homeopatia. Mas ele também nos alerta para o poder do psiquismo humano sobre a ação do medicamento. O quanto é importante se trabalhar essa questão comportamental, terapêutica. Por isso que hoje os terapeutas estão estudando muito a psicossomática, para verificar de onde vêm as doenças que vêm das questões emocionais do ser. Existem cursos já trabalhando esse conceito de psicossomática, que mesmo à luz do remédio alopático, tem importância trabalhar as questões comportamentais e emocionais da pessoa, porque ela adoece a partir do momento que a sua imunidade baixa por algum conteúdo emocional, por algum desequilíbrio da sua energia psíquica, que passa a trabalhar conteúdos de uma forma inadequada, dando brecha para que se instalem enfermidades do corpo físico. E o princípio é o mesmo para a homeopatia, só que a homeopatia tem uma autonomia própria porque ela trabalha no perispírito, se relaciona com outras medicinas por conta disso, mas é autônoma em relação à medicina tradicional. Portanto, não há que se buscar tentar colocar dentro dos parâmetros da ciência, da medicina tradicional, a homeopatia. E aí, os cientistas de plantão, ou pseudocientistas, que não estudam a natureza, não estudam a espiritualidade e não estudam a ciência espírita, acabam cometendo um erro grave, de uma ignorância profunda, porque eles não se atêm à ciência espírita, a única, segundo o que está em A Gênese, habilitada a tratar das relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que traz as leis naturais que tratam das relações do espírito com o corpo físico através do perispírito. Então, a homeopatia não é que se preocupar com a medicina tradicional e nem o que dizem esses cientistas ou pseudocientistas. Eu gosto de dizer pseudo, porque ele é pseudo quando ele não é completo. E ele não conhecer a ciência espírita, ele é incompleto. E é pseudo a tecer considerações sobre o espiritismo ou sobre a homeopatia.
Então o Espírito Camilo diz, não entra nesse jogo. E aí ele traz a importância de eu entender o papel da homeopatia junto ao espírito imortal e a importância da anamnese. Por que o médico homeopata ele faz uma análise profunda, uma consulta demorada, que vai buscar várias causas para conhecer o ser na sua integralidade? Porque o remédio homeopático atua no fulcro da doença. E a doença está no espírito, que traz para o perispírito a doença. Então, o meu remédio homeopático, na sua atuação, ele atua energeticamente no perispírito, no fulcro da doença. Esse é o alcance do tratamento homeopático, que é nos campos fluídicos do ser. O remédio homeopata atua na dinâmica das células, na dinâmica do fluxo sanguíneo do corpo físico. O remédio homeopático atua no perispírito, onde está o fulcro do ser, onde estão os centros de força que se conectam ao corpo físico. A hora que eu atuo nos fulcros do problema, no perispírito, essa energia é reutilizada depois pelos centros de força vital, havendo a conexão entre um e outro. Então, há que se tratar do ser na sua amplitude, na sua integralidade. Entender que a homeopatia atua no perispírito, o espírita já sabe disso. Por isso que, desde os primórdios, os médicos espíritas, já na época, atuavam. Tanto que o doutor Bezerra de Menezes se destaca, porque ele traz o espiritismo para o Brasil, vai à França, adquire as obras básicas de Allan Kardec, hoje é propriedade da Federação Espírita Brasileira, que ele foi o fundador, e ele já era médico homeopata. E aí ele encontra o seu conhecimento homeopático, de médico, com o espiritismo. E passa a ter as consultas homeopáticas e depois espirituais na sede da Federação Espírita Brasileira. Por isso a conexão entre espiritismo e homeopatia. E aqui vai um testemunho para mim. Costuma-se dizer na ciência tradicional que é preciso fazer avaliações, análise de observações clínicas, de fatos que o médico anota para dizer se houve a ação do remédio ou não. Então, eu dou muita risada quando as pessoas dizem assim, é placebo, o remédio homeopático. E vou dar o meu testemunho, porque é importante aqui. Eu tenho 3 filhos, todos adultos, todos já formados, encaminhados. E eu criei meus 3 filhos com homeopatia. Os meus filhos não tomaram remédio homeopático para febre, para qualquer problema de criança. Tiveram doenças graves, naturais em criança, e foram tratados com homeopatia. Eu não me desesperei nenhuma vez que meus filhos tomaram as gotinhas, a dinamização que o médico recomendava, quando a febre ia 39,5, 40 graus. Jamais. Gastei, viajava com eles para o atendimento médico e não me arrependo nenhum instante. Eu tive um grave problema de saúde alguns anos atrás. Tive um tumor da perna e reverti as consequências, as sequelas, e apesar dos médicos terem dito que não, eu voltei a fazer atividade física de alta intensidade. Corridas longas, meia maratona, depois de ter tirado um tumor. Tratei com homeopatia. Então, não se trata de dizer que é um placebo. Recentemente, eu tive um outro grave problema, que chegou a colocar em dúvida a minha permanência no corpo. E, novamente, eu fui tratado, abençoado pelos bons espíritos, estou tomando remédio homeopático até hoje. Isto é evidência objetiva, evidência clínica. Então, vamos estudar, vamos ler, vamos lá no Passos da Vida Terrestre, capítulo 6, e vamos ver esse tratado que o Espírito Camilo traz sobre o remédio homeopático, sobre a homeopatia, onde ele encontra os preceitos médicos consagrados com a medicina espiritual,
com a realidade do ser espiritual, do perispírito, e da integração entre espírito, perispírito e corpo físico, que formam o que nós somos, que é a nossa realidade. É um banho de conhecimento, uma delícia esse capítulo 6. Passará, dá uma olhadinha, leia esse livro delicioso que é Nos Passos da Vida Terrestre. Jesus, conosco sempre.